E aí, tudo bem? Nossa conversa de hoje é especial para você que está estudando teoria geral do Estado ou as teorias da natureza humana. Nossa conversa é sobre O Senhor das Moscas, de William Golding. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. Bom, em primeiro lugar, O Senhor das Moscas foi uma indicação do meu amigo, o Rafael Oliveira. Rafa, muito obrigado pela indicação. É um livro excelente. Inclusive, é atribuído a ele a premiação do seu autor, William Golding, ao Prêmio Nobel de Literatura. É uma leitura obrigatória em sistemas de ensino do mundo inteiro. E eu acho, inclusive, que deveria ser uma leitura obrigatória, pelo menos, aos estudantes de ciências humanas aqui no Brasil. É uma forma quase que empírica da gente viver, pensar sobre as teorias da natureza do homem que a gente tanto estuda nas salas de aula. Mas antes de eu partir para uma análise mais profunda sobre o enredo, sobre os personagens, eu quero falar sobre essa capa dessa edição da editora Alfaguara. Olha só, embaixo nós temos uma praia ensolarada, com uma vegetação paradisíaca, pouco exposta, mais clarinha. E do outro lado nós temos um oceano profundo, escuro, não desbravado. Este aqui é o homem. De um lado nós temos a personalidade de convivência, que é aquela que nós expomos, que é alegrinha, receptiva. E do outro lado nós temos a nossa essência, obscura, escondida. Esse é o cerne do livro. É a natureza verdadeira do homem. E o segundo tópico que eu quero logo falar é sobre o título, O Senhor das Moscas. O livro inteiro, vocês vão descobrir, é uma sátira. E já começa pelo título. Senhor das Moscas é uma referência direta ao deus pagão antigo Beelzebub, que era o deus da guerra e do orgulho. Dito isto, vamos logo te situar no plano da humanidade, né? O ser humano é um animal político, já dizia Aristóteles. Então somos animais? Sim, mas o nosso status animal é privilegiado, porque nós podemos nos organizar numa sociedade. E esse sistema complexo de sociedade só é possível por quê? Porque nós nos submetemos a normas e regras de conduta. E essas normas e regras de conduta deturpam a nossa verdadeira essência. Então, o ensaio que esse livro quer te dar, a reflexão que ele quer que você faça é quem você é de verdade. Quando você concluir essa leitura, você tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem sou eu de verdade? Até onde eu estou disposto a chegar pelo poder? Será que eu preciso vencer todas as pessoas para me considerar feliz? Será que todos os conflitos são necessários? Será que as guerras são inevitáveis? Será que a humanidade precisa entrar em colapso? São muitas reflexões, é um livro profundo. Passei muitos dias pensando a respeito da forma como o autor apresenta toda essa obra para nós. Duas teorias da natureza se confrontam nesse livro. De um lado nós temos a teoria do Hobbes, do Thomas Hobbes, que é o homem é o lobo do homem, em que o ser humano é belicoso por natureza, ele precisa subjugar aqueles que estão à sua volta, e os mais fracos precisam que o mais forte os oprima. Essa é uma teoria. A outra é a teoria de Rousseau, de que nós todos somos o bom selvagem. Somos educados, felizes, pacíficos, precisamos do mínimo para sobreviver e respeitamos as diferenças dos outros. Bom, a vida de William Golding não foi fácil, muito complicada, conturbada e triste. No início de sua vida estudou filosofia e lecionou durante muitos anos num colégio particular para garotos no Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial foi convocado a participar da Marinha Real Britânica e foi para a guerra, e com certeza foi presenteado com todas as atrocidades que acontecem numa guerra. Morte, violência, mutilação e afins. Quando retornou ao continente europeu, para o Reino Unido, já no cargo de tenente,
O mundo passava pela agora Guerra Fria, momento em que as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, estavam numa iminente guerra nuclear. Graças a Deus essa guerra nunca aconteceu. Foi apenas um conflito ideológico. Mas isso fez com que o nosso autor pensasse, e então, será que o ser humano, será que a sociedade, a humanidade não consegue ver que ela está fazendo mal a ela mesma? Que num conflito desse porte, inúmeras vidas são perdidas, o meio ambiente sofre e as gerações futuras talvez nem existam? As reflexões que o autor teve nesse momento de sua vida foram cruciais para a elaboração dessa obra, O Senhor das Moscas. O enredo do livro se passa de maneira atemporal, não é? Não existe um tempo estabelecido pelo autor. Eu acredito que isso seja uma artimanha para que essa história reflexiva possa ser utilizada em qualquer momento da humanidade, né? Ela é muito flexível nesse quesito. Mas voltando ao enredo em si. O Reino Unido está passando por alguma guerra, que o livro não explica, e precisa evacuar crianças. Essa é a minha opinião. Essas crianças são postas dentro de um avião, e esse avião em algum momento tem um problema técnico, ou é atingido, não sei, mas ele cai. E cai numa ilha paradisíaca deserta. E nós temos ali dezenas de crianças sozinhas, sem nenhum adulto, que precisam se autogovernar. Então, nessa tentativa de autogoverno, eles formam uma mini-sociedade. Nesse momento, nós temos os 5 personagens principais da trama apresentados. Ralph, Jack, Porquinho, Simon e Roger. Interessante sobre esses personagens, nós só vamos conhecê-los aos poucos durante a história. A gente só sabe o nome deles do meio pro final, a gente só sabe as características deles do meio pro final, e aos poucos eles vão se modificando. Todos eles são chamados personagens redondos. Às vezes eles são bonzinhos, outras vezes eles são meio maus, mas todos desempenham um papel importante naquela sociedade. Mas voltando agora ao enredo, as primeiras 100 páginas desse livro são interessantes porque elas discriminam a forma como uma sociedade simples seria formada. Eu consegui enumerar 6 fases. Então vamos lá. A primeira, o agrupamento. Os meninos se juntam e formam o grupinho deles. A eleição de um líder. O líder dos garotos é eleito democraticamente. E ele é o Ralph. Eles então se reúnem. E aí temos a terceira fase, a criação de normas. Criam normas para sobreviver e para se autorrespeitar. E aí já vem o quarto elemento, que é o desenvolvimento de medidas. Eles estabeleceram que eles são só crianças inglesas e que não poderiam viver muito tempo sem a civilização adulta. Então, em algum momento, eles precisariam ser resgatados. Eles precisavam sobreviver até o momento do resgate. E para isso, existiam medidas de sobrevivência. E é claro que, como em qualquer sociedade, essas medidas não dão certo e todo mundo fica insatisfeito. E aí nós temos a quinta fase, que é a insatisfação coletiva. E por consequência a sexta, que é a crise. Um momento de crise é um colapso, um apocalipse. Todos brigam. Durante todo este enredo existem 3 momentos que eu preciso destacar. O primeiro deles é logo no início da história, em que as crianças pequenas todas sonham com uma serpente que entra no refúgio delas e acaba por morder, picar uma das crianças. E nesse momento elas acordam. Este sonho, na verdade, é uma referência direta à serpente lá do Jardim do Éden, da Bíblia, em que uma serpente tentava a Eva e dizia: Eva, prove do fruto proibido e crie o pecado original nos homens. Enfim, a cobra representa isso. O segundo momento é que não só as crianças pequenas, como as crianças grandes também, os nossos protagonistas, sonham com um monstro estranho, um monstro que os persegue, um monstro que está sempre ao redor deles. Este monstro até aquele momento não possui uma forma. E aí o terceiro momento, que é quando o monstro se apresenta a eles. Esse monstro existe e fala com o Simon. E essa cena do monstro falando com o Simon é uma cena assustadora que eu preciso ler.
só ouvindo para ter uma mínima ideia. O Senhor das Moscas diz a Simon: você é um menino muito bobo. Só um menino muito bobo e ignorante. Você não concorda que é só um menino bobo? Então, é melhor voltar correndo para brincar com os outros. Eles acham que você é meio maluco. Você não quer que o Ralph ache que você é meio maluco, não é? Você gosta muito do Ralph, não é? E do porquinho, e do Jack. O que você está fazendo aqui sozinho? Não tem medo de ninguém? Não tem medo de mim? Ninguém para te ajudar. Só eu. E eu sou o monstro. Pronto. Agora você volta para junto dos outros e a gente esquece tudo. É ridículo. Você sabe perfeitamente que lá embaixo só vai encontrar a mim. Nem adianta tentar fugir. Este Senhor das Moscas, este monstro, em toda a história existe. E ele, na verdade, é o mal que existe dentro de todos nós. Só volta comigo rapidinho lá no início do enredo. Nós estamos numa ilha deserta, não existem adultos. São crianças, todas puras e inocentes, como crianças devem ser. E elas passam a cometer atrocidades, não é? Elas perseguem umas outras, por exemplo, o que fazem com um porquinho. Elas se matam, elas matam animais, elas degradam a natureza, ou seja, elas cometem atos moralmente reprováveis e são crianças. Essa é a forma que o autor encontrou de comprovar que o mal existe dentro do homem, que o homem é sim o lobo do próprio homem. Um fato curioso sobre a construção do cenário e do caráter dos personagens, da aparência dos personagens também durante a obra, é que todos eles vão sendo construídos e modificados com o desenrolar da história. No início da história, os meninos estão bem vestidos, arrumados, porque, enfim, são garotos ingleses que vão viajar. E conforme eles vão convivendo juntos na ilha, a roupa deles vai ficando rasgada, suja. A forma como eles se mostram uns aos outros vai se modificando. Todos vão ficando mais selvagens. E aos poucos eles vão revelando quem eles foram e quem eles são de verdade. Por exemplo, do meio para o final da história, que nós vamos descobrir realmente qual é o nome do porquinho, do meio para o final da história, o Roger muda da água para o vinho. No início ele era tímido, gente boa, apoiava as ideias do Ralph, e no final ele vira um doidão que mata as pessoas. Que reviravolta esquisita. Isso é culpa do William Golding, um traumatizado. A reflexão do livro é justamente essa. Existe um mal dentro de todos nós que nos persegue e que faz com que haja sempre um opressor e um oprimido. Nesse momento de pandemia, eu quis trazer essa leitura por uma reflexão necessária. Você acha mesmo que todos nós somos ruins? Eu gosto de pensar que não. A nossa sociedade está todos os dias crescendo, melhorando, se desenvolvendo. A ciência, a história, os remédios, as entidades filantrópicas. Não acredito que o homem seja de um todo mau. E especialmente nesse momento, nós precisamos acreditar na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos irmãos em comunidade. É essa reflexão que eu te convido a ter com O Senhor das Moscas. Não tenha medo do livro. Se você é um estudante de ciências humanas, leia este livro. Que reflexão, que medo, que história. Se você gostou de tudo isso que eu falei sobre O Senhor das Moscas, se você se interessou pela história do Ralph, do Jack, do porquinho, do Simon e do Roger, se você quer questionar ou se questionou o que você achava sobre a verdadeira natureza do homem, lembre de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Nossa próxima conversa é daqui a alguns dias e eu te espero aqui.